Um silêncio denso cai sobre o palácio imperial. Não é um silêncio vazio, mas um carregado de medo, de respirações contidas e olhares que evitam se encontrar. No coração de Roma, onde durante séculos a palavra e a reputação haviam sido mais poderosas que a espada, algo invisível acaba de se romper. Os homens mais influentes do império estão reunidos, vestidos com a dignidade herdada de seus ancestrais, mas essa dignidade já não os protege. Agora só os expõe. O imperador avança lentamente entre as mesas. Não precisa levantar a voz nem mostrar ira. Seu poder não se manifesta em gestos violentos, mas na certeza absoluta de que ninguém se atreverá a detê-lo. Cada passo seu transforma o banquete em um ritual de submissão. Os sorrisos forçados, as taças erguidas, as palavras de agradecimento pronunciadas com a garganta seca não são cortesia, são sobrevivência. Durante gerações, a elite romana havia construído sua identidade sobre um princípio sagrado: a honra familiar. Não era um conceito abstrato, mas uma estrutura frágil sustentada pela imagem pública, pela virtude doméstica e pela aparência de controle. Nesse mundo, perder a dignidade equivalia a deixar de existir. E o imperador sabe disso. Não age por impulso nem por excesso. Age com precisão. A história tradicional chamará isso de loucura. Falará de caprichos, de excessos, de um jovem governante incapaz de se dominar. Mas essa explicação é cômoda. Reduz o horror a uma anedota pessoal e evita a pergunta incômoda. E se não se tratasse de desvario? E se, na verdade, estivéssemos diante de uma das formas mais frias e calculadas de controle já concebidas? Nesta sala, não está sendo imposta uma humilhação isolada. Está sendo enviada uma mensagem. Uma mensagem que não precisa ser pronunciada para ser compreendida. Aqui, sob os tetos dourados do poder, fica claro que nenhuma lei antiga, nenhuma tradição venerada, nenhum nome ilustre oferece mais proteção. Tudo pode ser atravessado, tudo pode ser exposto. O verdadeiramente assustador não é o que ocorre à vista de todos, mas o que acontece no interior de quem observa. O medo não se expressa em gritos, mas na paralisia. A raiva não explode, se dissolve. A própria identidade começa a se fragmentar. Cada senador presente entende que não está em jogo apenas sua posição política, mas algo mais profundo: a imagem que tem de si mesmo. Roma entrou em uma nova era. Não uma era governada pela força militar, mas pela manipulação do íntimo. O imperador descobriu que, para dominar, não é preciso destruir corpos. Basta quebrar o espírito, transformar a honra em uma fraqueza e a vergonha em uma ferramenta. Esta é a história que muitos preferiram silenciar. Não porque fosse escandalosa, mas porque revelava uma verdade perigosa. O poder absoluto nem sempre se impõe com violência visível. Às vezes, constrói-se no silêncio, no olhar que não se desvia, no sorriso que oculta o medo. E uma vez que esse mecanismo é acionado, não há mais retorno. Para compreender por que esse mecanismo funcionou com tanta eficácia, é preciso retornar a Roma no ano 37 da nossa era. A cidade já não é a velha república austera que se orgulhava de suas leis e da igualdade simbólica entre os cidadãos livres. Roma é agora o centro de um império imenso, uma superpotência antiga que se estende desde as costas nebulosas do norte até os desertos do oriente. No entanto, em meio a essa expansão gloriosa, existe uma fenda profunda que ameaça partir tudo de dentro. O Senado, composto pelas famílias mais antigas e orgulhosas, continua a se apegar aos seus rituais, aos seus títulos e à memória de um passado, em que a honra era a base do poder. Para esses homens, governar não é apenas administrar províncias ou exércitos, é encarnar uma imagem pública impecável. Sua autoridade nasce da percepção. Enquanto a reputação permanecer intacta, seu domínio parece sólido. Diante deles, ergue-se uma figura radicalmente distinta.
Um jovem imperador que não se apresenta como o primeiro entre iguais, mas como algo superior. Para ele, as normas morais que limitavam os outros não são barreiras, mas instrumentos. A tensão entre essas duas visões é inevitável. De um lado, uma elite que acredita que a dignidade familiar é inviolável. Do outro, um soberano que compreendeu que precisamente aí se encontra o ponto mais frágil. Na cultura romana, a virtude doméstica não é um assunto privado. A conduta da família reflete diretamente o valor do homem que a chefia. A pureza simbólica do lar é a prova visível de sua capacidade de governar. Por isso, quando essa imagem é comprometida, o dano não é apenas emocional. É político, social e existencial. O imperador entende algo que muitos de seus contemporâneos não conseguem ver. As legiões podem impor obediência, mas não garantem lealdade. O medo da morte pode provocar rebeliões silenciosas. Em vez disso, a vergonha constante paralisa. Não gera heróis, mas sombras. Não cria mártires, mas colaboradores resignados. Aqui começa a verdadeira revolução do poder. Não se trata de esmagar os inimigos no campo de batalha, mas de desarmá-los por dentro. Ao atacar a imagem pública e a identidade íntima da elite, o imperador transforma cada gesto cotidiano em uma ameaça. Um convite ao palácio deixa de ser uma honra e se transforma em uma fonte de ansiedade. Um olhar imperial basta para semear o pânico. Se observarmos esse fenômeno de uma perspectiva moderna, o paralelismo é inquietante. Hoje também vivemos em sociedades onde a reputação pode ser construída e destruída em público, onde a exposição se torna castigo e o silêncio, refúgio. Roma foi um dos primeiros cenários onde esse princípio foi aplicado de forma sistemática. No ano 37, a aristocracia romana ainda não sabe, mas já perdeu a batalha fundamental. Confundiu a força com a invulnerabilidade, e o imperador, com uma clareza aterrorizante, identificou que a honra, esse pilar sagrado da tradição, não é um escudo. É o ponto exato por onde pode se infiltrar o controle absoluto. A primeira ferramenta desse novo sistema não apareceu como um ato isolado, nem como um simples excesso pessoal. Foi desenhada como uma instituição. Os cronistas posteriores a descreveriam com termos ambíguos, quase evasivos, porque mesmo séculos depois, resultava difícil nomeá-la sem desconforto. Não era um espaço secreto nem uma atividade marginal. Era um mecanismo visível, integrado ao coração mesmo do poder. Dentro do Palácio Imperial, certas alas deixaram de ser simples residências privadas e se transformaram em cenários abertos ao público. Mas o verdadeiramente perturbador não era o lugar, e sim quem eram obrigadas a ocupá-lo. Não se tratava de figuras anônimas nem de pessoas sem rosto. Eram mulheres pertencentes às famílias mais respeitadas de Roma, portadoras simbólicas da honra de linhagens inteiras. Sua presença ali enviava uma mensagem que ninguém podia ignorar. O objetivo não era o desejo nem a transgressão por si mesma. Era a conversão do prestígio em mercadoria. Ao atribuir um valor público àquilo que durante séculos havia sido considerado sagrado, o imperador alterava a ordem moral sem necessidade de proclamações. A honra deixava de ser uma qualidade inerente e se transformava em algo negociável, algo que podia ser exibido, avaliado e perdido sob um olhar alheio. O mais eficaz desse sistema era seu caráter coletivo. Os senadores não eram castigados em particular, onde a humilhação poderia ser processada em silêncio. Eram forçados a presenciar a degradação simbólica daquilo que representava sua identidade social. Cada encontro, cada troca de olhares, reforçava acima a ideia de que já não existia refúgio. A vergonha se tornava um espetáculo compartilhado e, portanto, impossível de negar. Do ponto de vista psicológico, esse processo tem um efeito devastador. Quando a humilhação se torna pública e repetida,
deixa de ser um evento excepcional e se converte em uma condição permanente. O indivíduo já não luta para recuperar sua dignidade, porque aprende que essa dignidade perdeu valor aos olhos do poder. Em seu lugar, aparece a adaptação, a resignação, inclusive a colaboração. O imperador não precisava justificar nada. Ao abrir esse espaço ao povo, reforçava uma hierarquia invertida. Aqueles que antes deviam se inclinar ante a nobreza, agora participavam como testemunhas ou clientes de sua degradação simbólica. Não era apenas um ataque aos indivíduos, mas à estrutura social completa. A distância entre governantes e governados se distorcia, e o medo substituía o respeito. Se observarmos esse fenômeno com olhos contemporâneos, o paralelismo é inquietante. A exposição pública como castigo, a redução da reputação a um objeto consumível, a transformação da vida privada em um cenário de controle não são ideias novas. Roma foi um dos primeiros laboratórios onde se experimentou com esse tipo de dominação. Assim, a primeira fase do sistema ficava estabelecida. A honra, antes intocável, havia sido redefinida. Já não era um valor absoluto, mas uma moeda que só o imperador podia cunhar ou destruir. E uma vez que essa verdade se assentou na mente da elite, o terreno ficou preparado para algo ainda mais profundo, mais íntimo e mais irreversível. A segunda técnica não precisou de novos espaços nem decretos formais. Infiltrou-se em um cenário já conhecido, respeitado e aparentemente inofensivo: o banquete imperial. Durante séculos, essas reuniões haviam sido o coração da vida política romana, lugares onde se negociavam alianças, se consolidavam reputações e se encenava a harmonia entre o poder e a tradição. Precisamente por isso resultavam o cenário perfeito para uma transformação silenciosa. Tudo começava de maneira familiar. Música suave, vinho servido com precisão ritual, conversas cuidadosas sobre campanhas distantes e assuntos de Estado. Os senadores compareciam acompanhados de suas esposas, tal como exigia o protocolo, convencidos de que a formalidade os protegia. Mas essa sensação de normalidade era uma ilusão cuidadosamente mantida. O imperador não precisava quebrar as regras, bastava reinterpretá-las. Quando se levantava de seu assento e começava a caminhar entre as mesas, o ambiente mudava sem que ninguém se atrevesse a nomeá-lo. Sua presença não era a de um anfitrião, mas a de um observador absoluto. Cada pausa, cada olhar detido alguns segundos mais que o habitual, transformava os convidados em objetos de avaliação. Não se tratava de desejo evidente, mas de domínio simbólico. O momento decisivo não era a escolha em si, mas a reação forçada. O marido devia permanecer imóvel, com o gesto controlado, consciente de que qualquer sinal de resistência poderia ser interpretado como desafio. Nesse instante, ocorria a ruptura interna. O papel que definia sua identidade, o de protetor da honra familiar, ficava suspenso. Não era derrotado por outro homem, mas pela impossibilidade de agir. Esse tipo de humilhação tem um efeito psicológico particular. Ao contrário do castigo físico, que pode gerar ódio e desejo de vingança, a humilhação presenciada gera algo mais corrosivo: vergonha internalizada. O indivíduo começa a se ver através dos olhos do poder. Cada silêncio posterior, cada taça erguida com um sorriso rígido, reforça a ideia de que sua autoridade é uma ficção. O banquete continuava, a música aumentava de volume, as conversas eram retomadas de forma artificial, como se o tempo pudesse retroceder. Mas nada voltava a ser igual. Todos compreendiam que aquilo podia se repetir a qualquer momento. A incerteza se instalava como norma. Não havia regras claras, apenas a expectativa permanente de exposição. De uma perspectiva moderna, esse mecanismo lembra o que os psicólogos chamam de desamparo aprendido. Quando uma pessoa experimenta repetidamente situações em que não pode influenciar o resultado,
acaba por renunciar até mesmo a tentar. Isso é exatamente o que estava sendo semeado no coração da elite romana. Não obediência fervorosa, mas resignação profunda. Assim, o banquete deixou de ser um espaço de intercâmbio político para se converter em um laboratório de controle. O imperador havia demonstrado que não precisava destruir publicamente ninguém para dominá-lo. Bastava mostrar-lhe, repetidamente, que seu papel social podia ser suspenso à vontade. E uma vez que essa lição era aprendida, o próximo passo resultava inevitável: obrigar os próprios senadores a participar ativamente de sua própria decomposição interior. O que veio depois foi o ponto de não retorno. Até esse momento, a humilhação havia sido imposta de fora, administrada por uma figura superior que podia ser odiada em silêncio. Mas o imperador compreendeu uma verdade ainda mais inquietante sobre a natureza humana. O dano mais profundo não ocorre quando alguém é degradado por outro, mas quando é obrigado a degradar-se a si mesmo. Assim nasceu o que muitos cronistas descreveram com temor e rodeios, e que aqui chamaremos o teatro da verdade. Sob o pretexto de observar a autenticidade dos vínculos e tomar decisões informadas sobre a elite, certos casais eram convocados a encontros privados. Não se tratava de audiências públicas, nem de julgamentos formais. Eram cenários cuidadosamente preparados, onde a intimidade deixava de ser um refúgio e se convertia em um instrumento. O sagrado do vínculo conjugal era deslocado do âmbito privado para o espaço do poder. O imperador não precisava tocar nem impor diretamente. Seu domínio era exercido através da ordem. Ao obedecer, o senador cruzava uma fronteira invisível. Já não podia atribuir sua vergonha unicamente à vontade de outro. Havia participado. Havia sido ator. E essa participação destruía qualquer possibilidade de reconstruir uma identidade intacta. Do ponto de vista psicológico, esse mecanismo é devastador. A humilhação externa pode gerar resistência, até mesmo dignidade na derrota. Mas a humilhação autoimposta quebra a coerência interna do indivíduo. Aparece uma fenda irreparável entre a imagem pública e a percepção íntima. A lembrança não pode ser deslocada nem negada, porque o sujeito foi parte ativa do ato que o destruiu. O imperador observava com atenção, não como um espectador casual, mas como alguém que estuda reações, silêncios, gestos mínimos. Cada resposta, cada hesitação, se convertia em informação valiosa. Não se tratava de entretenimento. Era um processo de catalogação emocional. Uma forma de aprender quem podia ser dobrado por completo e quem ainda conservava restos de resistência interior. Os que se negavam desapareciam do cenário político com rapidez. Os que obedeciam permaneciam, mas transformados. Já não eram figuras autônomas, mas peças marcadas por uma lembrança impossível de apagar. Cada decisão futura, cada voto no Senado, cada palavra pronunciada em público estaria condicionada por esse momento. Esse método revela o núcleo do sistema. O poder não se limitava a impor silêncio, buscava algo mais duradouro, a autovigilância. Uma vez que a pessoa internaliza a vergonha, já não precisa ser vigiada constantemente. Controla-se sozinha, ajusta seu comportamento para evitar que o passado volte a ser exposto. Aqui, o teatro da verdade cumpria sua função final. Convertia os homens mais influentes de Roma em custódios de sua própria submissão. E quando um regime consegue isso, quando consegue que o medo e a culpa operem de dentro, a dominação deixa de depender da força visível. Torna-se invisível, constante e quase impossível de desafiar. Com o tempo, esse sistema deixou de depender unicamente da memória individual. O imperador compreendeu que a lembrança, por si só, é frágil. Pode deformar-se, ser reprimida ou diluir-se. Para que o controle fosse duradouro, precisava se materializar. Assim surgiu a peça mais fria e eficaz de toda a maquinaria: a conversão da vergonha em registro, da intimidade em arquivo. Nada ficava ao acaso.
cada participação forçada, cada cena presenciada, cada gesto de obediência ou resistência era cuidadosamente anotado. Não como uma crônica pessoal, mas como uma ferramenta administrativa. O que estava sendo construído não era um diário, mas uma base de dados da alma da elite romana. Um inventário de fraquezas humanas transformadas em capital político. Esse arquivo não precisava ser exibido para cumprir sua função. Bastava sua existência. O simples conhecimento de que tudo havia sido observado e registrado gerava uma pressão constante. O senador já não temia um castigo imediato. Temia a lembrança ativada no momento oportuno. Uma alusão velada, uma menção casual durante uma audiência, um silêncio prolongado enquanto o imperador fingia consultar documentos. Isso era suficiente para reativar o medo. O poder havia mudado de forma. Já não se impunha através de ordens explícitas, mas mediante insinuações. Não era preciso ameaçar com consequências visíveis. A possibilidade de exposição social resultava muito mais efetiva. A reputação, esse bem supremo da aristocracia, podia ser destruída sem derramar uma única gota de sangue. De uma perspectiva contemporânea, esse mecanismo é inquietantemente familiar. Hoje também vivemos rodeados de registros, arquivos e pegadas invisíveis que podem ser utilizados para condicionar comportamentos. A diferença é que, em Roma, esse sistema foi concebido de maneira consciente, como um instrumento central de governo. Foi um dos primeiros experimentos de controle baseado na informação íntima. O efeito psicológico era profundo. Os senadores começavam a antecipar o castigo mesmo quando não existia uma ameaça explícita. Ajustavam sua conduta, moderavam suas opiniões, evitavam qualquer gesto que pudesse ser interpretado como dissidência. O controle já não precisava de vigilância permanente. Havia se internalizado. Assim, a vergonha deixava de ser uma experiência individual e se convertia em uma estrutura política. Um recurso que podia ser ativado a qualquer momento para neutralizar uma oposição potencial. O arquivo não só documentava o passado, determinava o futuro. Cada decisão tomada sob esse sistema estava condicionada pelo que havia sido registrado e pelo temor de que voltasse a ser lembrado. Nesse ponto, o imperador já não governava unicamente corpos ou territórios. Governava lembranças, silêncios e expectativas. Havia conseguido transformar a intimidade em uma prisão sem muros, onde os prisioneiros se vigiavam a si mesmos. E quando o poder alcança esse nível de penetração, a resistência deixa de ser uma questão de valentia, torna-se uma impossibilidade psicológica. Para que esse sistema pudesse se sustentar sem provocar uma rebelião aberta, precisava de algo mais que medo e vergonha. Requeria uma justificativa superior, uma narrativa que colocasse o imperador acima de qualquer limite moral. Essa base não foi política, mas simbólica. Foi a transformação do poder em algo sagrado, intocável, situado além do julgamento humano. As condutas que circulavam como rumores não eram relevantes por sua dimensão privada, mas por sua encenação pública. O imperador não ocultava seus gestos. Ao contrário, os integrava em cerimônias oficiais, em banquetes de Estado, diante de senadores e embaixadores estrangeiros. Não buscava discrição, buscava mensagem. Cada gesto era uma afirmação de que as normas que governavam os outros não se aplicavam a ele. Na mentalidade romana, os deuses não estavam sujeitos à lei dos homens. Agiam segundo uma lógica distinta, incompreensível e, por isso, inquestionável. Ao imitar deliberadamente os relatos mitológicos, o imperador se colocava nesse plano. Não se apresentava como um transgressor, mas como uma encarnação viva do divino. Se os deuses podiam cruzar limites, ele também. Esse movimento tinha uma eficácia devastadora. A resistência deixava de ser um ato de defesa da honra para se converter em uma forma de sacrilégio. Opor-se já não significava discordar politicamente, mas desafiar uma ordem sagrada.
O conflito se deslocava do âmbito humano para o religioso, onde o castigo não só era legítimo, mas inevitável. De uma perspectiva antropológica, esse recurso aparece de forma recorrente em regimes autoritários. Quando o poder se reveste de sacralidade, qualquer questionamento perde legitimidade. O medo se transforma em reverência forçada. A submissão deixa de ser percebida como humilhação e é reinterpretada como dever. Para a aristocracia romana, essa armadilha era quase perfeita. Aceitar o sistema implicava conservar a vida e uma aparência de status. Rejeitá-lo significava ficar marcado, não só como inimigo do imperador, mas como inimigo da ordem cósmica que ele dizia representar. Assim, a moral tradicional ficava invertida. A dignidade já não protegia, tornava-se perigosa. Esse foi o último selo da maquinaria. Uma vez que o poder conseguiu se apresentar como divino, todas as demais práticas ficaram justificadas. A exposição, o arquivo, a humilhação ritualizada adquiriram uma lógica interna impossível de romper de dentro. O sistema já não precisava se explicar, se sustentava por si mesmo. E quando o controle alcança esse nível, quando a autoridade se confunde com o sagrado, a sociedade inteira entra em uma zona escura. Não porque todos acreditem realmente nessa divindade, mas porque agir como se não existisse se torna demasiado custoso. Nesse ponto, o domínio deixa de ser imposto, é aceito, tolerado e, finalmente, reproduzido por quem mais sofre suas consequências. A morte do imperador não significou o fim imediato do sistema que havia criado. Quando foi eliminado por quem devia protegê-lo, muitos em Roma acreditaram que o pesadelo havia terminado. Celebraram, ordenaram apagar seu nome dos registros oficiais e tentaram restaurar uma normalidade que já não existia. Mas o problema nunca foi apenas um homem. Foi a pegada psicológica que deixou para trás. A aristocracia romana emergiu desse período profundamente danificada. Os cronistas da época descrevem uma elite incapaz de recuperar seu equilíbrio. Homens que antes dominavam a palavra e a cena pública começaram a mostrar sinais de ansiedade constante. Uma simples convocação oficial bastava para desencadear noites de insônia, tremores involuntários e uma sensação persistente de ameaça. O poder já não precisava se mostrar para ser temido. Os vínculos familiares, que durante séculos haviam sido o núcleo da estabilidade social, ficaram marcados pelo silêncio. Em muitos lares, as conversas se tornaram cuidadosas, quase inexistentes, não por falta de afeto, mas por medo. Medo de que qualquer gesto de proximidade pudesse se converter algum dia em uma fraqueza explorável. O amor, paradoxalmente, transformou-se em risco. As mulheres da nobreza carregaram uma ferida dupla. A experiência de terem sido utilizadas como símbolos de poder somou-se o isolamento posterior. Em vez de receberem proteção, muitas foram tratadas como portadoras de uma vergonha que não haviam escolhido. O sistema havia conseguido algo perverso: confrontar as vítimas entre si, fragmentar a solidariedade e reforçar o controle mediante a culpa compartilhada. Com o passar do tempo, ocorreu algo ainda mais inquietante. Diante da impossibilidade de resistir abertamente, parte da elite começou a se adaptar. Alguns optaram por antecipar o castigo, colaborando de forma voluntária. Oferecer lealdade absoluta, mesmo humilhante, parecia uma forma de sobrevivência. A submissão deixou de ser imposta e começou a ser praticada como estratégia. De uma mirada moderna, esse fenômeno lembra o que os psicólogos chamam de identificação com o agressor. Quando a ameaça é constante e não há saída visível, a mente busca reduzir o conflito alinhando-se com a fonte do medo. Assim, o sistema se perpetuava sem necessidade de seu criador. Havia enraizado na conduta cotidiana. Roma seguia sendo poderosa em aparência. As legiões marchavam, as fronteiras se mantinham, as cerimônias continuavam. Mas algo essencial havia se quebrado. A confiança,
a base invisível de qualquer comunidade, havia sido substituída por suspeita. E uma sociedade governada pela suspeita não precisa de tiranos visíveis. Controla-se a si mesma. Esse foi o legado mais profundo daqueles anos. Um império que aprendeu a obedecer não por respeito à lei, mas por temor à exposição. Um mundo onde a vergonha havia demonstrado ser mais eficaz que a violência. E quando uma civilização chega a esse ponto, a restauração moral já não depende de decretos nem de mudanças de poder. Requer gerações inteiras para sarar. Com o passar dos anos, Roma tentou se convencer de que tudo aquilo havia sido uma anomalia, um desvio causado por um indivíduo excepcionalmente perigoso. O Senado ordenou apagar seu nome, destruir estátuas, reescrever documentos. Acreditavam que eliminando os símbolos poderiam neutralizar o dano. Mas as ideias não obedecem a decretos. O que havia sido criado não era uma lembrança isolada, mas um modelo. O verdadeiro legado não foi a figura do tirano, mas o método. Pela primeira vez em escala imperial, havia-se demonstrado que a dominação psicológica podia ser mais eficaz que qualquer exército. Não era preciso vigiar cada esquina nem castigar constantemente. Bastava instalar o medo à exposição, a certeza de que a intimidade podia se converter em arma. Esse princípio sobreviveu a seu criador. Os governantes que vieram depois observaram com atenção. Alguns adaptaram o sistema, outros o aperfeiçoaram. A degradação pública da elite, a manipulação da reputação, o uso da honra como ponto de pressão, se repetiram sob novas formas. Já não era necessário copiar os rituais exatos. O núcleo estava claro. Para controlar os poderosos, era preciso quebrar sua identidade, não seu corpo. De uma perspectiva histórica mais ampla, esse episódio marca um antes e um depois. Muda a relação entre o indivíduo e o poder. A autoridade deixa de se basear unicamente na lei ou na força e passa a se apoiar na vulnerabilidade humana. A vergonha, uma emoção íntima, transforma-se em instrumento de Estado. E quando isso ocorre, a fronteira entre o público e o privado se dissolve. Os historiadores posteriores escreveram com cautela, não só por pudor, mas por temor. Descrever esses mecanismos com demasiada clareza implicava reconhecer sua eficácia, e reconhecer sua eficácia significava aceitar que podiam voltar a ser utilizados. O silêncio, nesse sentido, foi uma forma de defesa tardia, uma maneira de impedir que o manual se difundisse intacto. Mas a lição permanece. Cada vez que uma sociedade permite que a exposição substitua o julgamento, que a humilhação substitua a lei, se aproxima perigosamente desse mesmo abismo. Não importa a época nem o contexto, o mecanismo é sempre o mesmo. Converter a dignidade em fraqueza. Fazer do medo um hábito cotidiano. O Império Romano sobreviveu séculos depois desses acontecimentos, mas nunca recuperou de todo aquilo que perdeu então. Algo essencial ficou danificado. A confiança em que a vida privada podia ser um refúgio seguro frente ao poder. Desse momento em diante, governar já não significou apenas administrar territórios, mas controlar consciências. Esta é a história que durante séculos se preferiu esquecer. Não porque fosse escandalosa, mas porque era demasiado reveladora. Mostra até que ponto a civilização pode desmoronar quando a intimidade se converte em espetáculo e a vergonha em política de Estado. E nos lembra que o poder mais perigoso não é o que golpeia a vista de todos, mas o que se infiltra em silêncio e aprende a habitar dentro de nós.